Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o conceito de tradição, como isso se relaciona com a criação artística, com a criação poética, mais especificamente. Quando falamos em tradição, pensamos na ideia de um conceito, do conjunto, melhor dizendo, de conceitos, de ideias, de valores, de ações e costumes que são transmitidos, né, dentro de um determinado grupo ou de uma região, um país, um estado, até mesmo uma civilização, né, para expandir isso de forma mais ampla, né? Quando nos referimos à tradição, estamos sempre pensando em algo que vem desde antes, né? A tradição não é um conceito que se possa pensar de forma atemporal, né? Porque ela está sempre circunscrita dentro de um espaço de tempo e se refere sempre dentro de um longo curso de tempo, né? Por exemplo, se nós remontarmos até os princípios da tradição literária, aonde nós iríamos parar se nós fôssemos até o mais distante disso? Vamos encontrar certamente com Homero. Homero e seus dois grandes poemas, a Ilíada e a Odisseia. Ainda que nós possamos depois fazer um escrutínio disso, buscar isso mais a fundo e vamos nos deparar talvez com Mahabharata hindu ou com a epopeia de Gilgamesh. Então esses que são os gêneros textuais ou os poemas, né, mais antigos já escritos, que são essas epopeias. Então, quando nos referimos à tradição literária, vamos chegar até esse cerne, esse profundo, essa raiz, que é justamente o gênero literário da épica. A palavra tradição vem do latim traditio, que está relacionado com essa ideia de passar, de transmitir, né? De ser como aquilo que é carregado, né? Aquilo que é trazido, né? por um grupo, né? ou por alguém, né? Então, de certa forma, esse ato de passar, esse ato de transmitir, como eu falei antes, ele está relacionado com o tempo, né? Ou seja, alguém que é mais antigo transmite para alguém que é mais novo. Então, tem essa ideia de uma espécie de discipulado, né? De alguém que transmite para o seu discípulo e que carrega isso consigo porque tem mais experiência, porque passa então com isso um conjunto de visões mais alicerçadas, mais arraigadas, enquanto aquele que certamente é mais jovem tem menos experiência e logo deve aprender desses que são mais antigos. E nesse ponto talvez exista algumas reclamações em relação a isso, porque se diz que o poeta ou o artista tem que ser original, tem que buscar a sua originalidade, que o conhecimento excessivo dessas tradições vão, na verdade, limitá-lo, né? Fazer com que ele caia nos mesmos lugares comuns, nas mesmas figuras geralmente aceitas, nos mesmos conjuntos de símbolos, e isso é completamente equivocado, uma vez que, como você vai ser original ou até mesmo subverter, né, uma tradição, se você não a conhece profundamente. Então, o ponto que eu quero trazer é que sem tradição não há como haver uma cultura literária que seja contínua, uma cultura literária que evolua com o tempo, que possa realmente aportar elementos novos, né? Ainda que a ideia daquilo que é novo possa ter diferentes acepções, mas de qualquer maneira, ainda que nós tratemos dos mesmos temas, a abordagem de maneira nova, ela vai precisar ter um conhecimento das abordagens antigas, né? Então, pensando de uma forma agora mais ampla e mais assertiva em relação a isso, quando eu penso em tradição literária, eu penso em um espectro, né? Ou uma camada, uma faixa de consciência, onde o artista ele se insere, né? E dentro dessa faixa de consciência, dessa camada, ele pode então absorver esses elementos da tradição e pode então, depois de absorvidos,
retransmiti-los, passá-los adiante, se inserir nessa tradição. Quando Platão fala sobre tradição no diálogo Ion, ele fala sobre uma pedra chamada Pedra de Heracleia, que era a pedra que ela tem uma propriedade de imantar certos metais, né? E através dessa propriedade se gera então uma corrente, através dessa pedra que tem alguma relação com o Herax, né? O Hércules grego, e isso dá essa imagem da tradição, ou seja, uma série de anéis metálicos que se entrelaçam e fazem a sua ponte, a sua corrente, até chegar ao terminal, ou seja, ao último daquela corrente, que seria então o rapsodo nesse caso. O rapsodo seria o poeta que é o responsável por transmitir, por falar, por cantar aqueles poemas que são consagrados, né? No caso do rapsodo que Platão traz, ele vai trazer muito os poemas homéricos, né? E falar sobre a Ilíada e a Odisseia mais fortemente, né? Mas certamente outros poetas também deveriam estar em voga naquele momento, e também os rapsodos deveriam ter o dever de passá-los adiante, né? Então, para que o poeta ele cumpra efetivamente o seu papel de ser um transmissor, de ser aquele que carrega uma ideia, de ser aquele que está transmitindo uma sabedoria, ele precisa então se inserir nessa tradição, porque ele precisa estar dentro dessa corrente de conhecimento, ele precisa estar com uma espécie de canal, de corrente que vai se transmitindo uma força. Não é simplesmente uma questão de ter os elementos prontos, né, a técnica apurada, né, ou de simplesmente utilizar o mesmo conjunto de chavões ou de estereótipos até, mas sim de carregar uma força. E é dessa força, essa potência, né, desse poder que todo poeta traz consigo, que se trata realmente, quando a gente fala de tradição. Se inserir na tradição é tomar posse dessa força, é tomar posse da sua potência enquanto artista, enquanto poeta, e fazer uso dela de forma ativa e consciente, né? Ainda que muitas vezes essa força ela não tenha um total domínio do poeta, porque o poeta muitas vezes é usado, né, segundo o próprio Platão, ele é usado pelas musas para transmitir uma mensagem ao mundo. Ok, então para se falar de tradição, temos que falar de se inserir nesse eixo de força, né, de certa forma, nesse caudal, né, de força que vai trazer uma força que vai transmitir uma mensagem. E essa mensagem ela não é simplesmente um conjunto de conceitos, mas algo que impacta, né? E esse impacto é justamente o poder artístico que diferencia o discurso poético dos outros tipos de discursos, né? Da fala mais lógica, intelectual, que apresenta ideias simplesmente, né? Falamos muito sobre isso na nossa oficina, onde nós trabalhamos as cartas ao jovem poeta de Rainer Maria Rilke. Foi uma oficina que aconteceu online com encontros síncronos, e tivemos a nossa primeira turma, e agora estamos buscando fazer um grupo para começar a próxima turma. Caso você tenha interesse, vamos deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa entrar em contato, se inscrever e ter mais informações. Voltando para o assunto da tradição, quando nós falamos de um elemento que conversa, né, com toda essa corrente literária, não tomando corrente como um grupo, uma escola específica, mas sim corrente como o conjunto de escritores que realmente se inserem, né, que perpassam através do tempo, né, porque muitos escritores não conseguem, não logram
passar, sobreviver ao tempo, né? Quando nós falamos dessa estrutura literária, estamos falando de uma série de conjuntos que funcionam e que não são explicitamente ditos, mas que são comunicados através do que a gente chama de cânone, dos cânones literários. Então, por exemplo, todo poema épico, ele, em Homero, ele começa com uma invocação à musa. Virgílio, que faz a sua Eneida, imitando Homero, também vai invocar a sua musa. Camões, por sua vez, né, milhares de anos depois, vai também invocar a musa para falar sobre a sua saga, né, para contar o poema dos Lusíadas. Então, isso já é uma prática comum dos poemas épicos, né, daquilo que traz essa ideia do épico, a invocação à musa, né, invocar a musa antes de começar a se narrar essa história, né? Então, se inserir dentro da tradição é, de certa forma, conhecer os elementos que são utilizados por essa tradição e tomar posse deles. Também se utilizar de uma série de símbolos que são importantes para essa ideia, né, essa construção dessa tradição. Quando eu falo, por exemplo, que se diz que Homero escrevia os seus poemas à sombra de um limoeiro, né? Isso pode ter um caráter meio fictício, uma lenda, algo do tipo, ou pode se pensar na ideia do limoeiro como uma árvore que produz uma sombra agradável, né? Um local que é bom de se estar, ou pensando no limoeiro como essa ideia da própria tradição, né? Ou seja, escreve tendo essa retaguarda, essa sombra da tradição, e pensando na árvore como esse símbolo de longevidade, como esse símbolo de generosidade, de elementos que possam, que tem dentro de si potência para gerar novas vidas, novos frutos. Então a tradição está se relacionando com coisas que vão ser transmitidas, ser colocadas, sem que sejam explicitadas, né? Inclusive, existe uma forma de uma figura de linguagem que é a citação direta de um autor, né, sem dizer que está citando esse autor. E isso se espera que se faça isso porque a pessoa está inserida na tradição, né? Então, quando eu falo ser ou não ser, eis a questão, eu não preciso dizer jamais que essa frase é de Shakespeare, porque absolutamente todos sabem disso. Ou, se não sabem, se espera que deveria saber, que todo leitor deveria saber que essa frase é de Shakespeare. Eu não preciso falar como diria Hamlet de Shakespeare, porque ser ou não ser, eis a questão, tomou um caráter universal. E vem aqui o próximo ponto, porque a tradição se insere e tem uma vocação de universalidade. Ela não está presa a um grupo ou a uma região, né? Ainda que um poema possa se caracterizar por isso, por ser muito regional, ele, ao passo que é regional e tem os seus próprios trejeitos, ele também tem a sua vocação de universalidade pela capacidade de transmitir e de carregar consigo inúmeros dramas humanos, né? Ainda que o poeta ele fale por ele mesmo, ele fala também por outras pessoas. O poeta tem as palavras para dizer aquilo que nós não somos capazes de dizer. Nós que temos palavras mais simples, que temos um canto rude, né, como diria Camões, né, um canto pobre, nós nos utilizamos das palavras dos poetas para que nós possamos expressarmos melhor aquilo que nós sentimos, aquilo que nós carregamos e que queremos transmitir. E, de posse da tradição, se pode fazer o uso disso, o uso dessas palavras. E o poeta que se insere na tradição, ele agora tem mais capacidade de transmitir aquilo que ele precisa transmitir, trazendo a mensagem que ele precisa trazer para o seu tempo, né? Todo poeta, ele é fruto do seu tempo, mas ele não pode ficar preso no seu tempo,
né? Ele precisa tomar um caráter universal. Ele deve ser fruto do seu tempo, porque ele é um filho do seu tempo, tem os costumes do seu tempo, as suas problemáticas, os seus desafios e suas qualidades, é claro. Porém, também, ele não deve ficar preso nisso, porque isso se limitar, né, se prender a um conjunto de normatizações, né, de elementos sociais que o enclausuram em aspectos meramente temporal. E todo poeta ele aspira por aquilo que é universal, por aquilo que transcende a temporalidade. Então aí se conecta. A tradição é um elemento que necessita da temporalidade, porque necessariamente aquele que veio antes que transmite para o que veio depois, ao passo que é ela que garante ou que possibilita a atemporalidade, ou seja, a capacidade do poeta se inserir naquilo que é universal, certo? Então, acredito que sobre tradição se pode falar muito mais, mas por hoje eu queria trazer esses elementos, né? essas pequenas inserções que são colocadas e que quem está dentro da tradição reconhece aquilo como da tradição, né? Reconhece, olha, isso aqui que o Camões fez, alguém já fez antes, né? E por mais que não seja original, ele sabe que não é original, mas ele faz porque ele está dizendo, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, estou inserido nessa tradição, eu sei do que eu estou falando, eu sei quem me antecedeu, né? Eu sei quem eu sou e por quê? Porque eu sou um poeta e porque eu estou inserido dentro dessa tradição. Ele então, de posse da tradição, pode falar melhor por ele mesmo e por aqueles que ele de certa forma representa em alguma medida, né? Porque tem essa interação social. Todos nós vimos de alguma interação social e somos influenciados em alguma medida por isso, né? Ainda que essa interação ocorra por meios indiretos, né? Como a internet ou televisão, notícias, enfim. Então, nenhum ser humano ele está sozinho, solto no mundo, né? Como pairando num vácuo. Então, por hoje, por essa exposição, basta, e ficamos para uma próxima oportunidade para falar mais sobre a tradição e sobre os elementos que ela carrega consigo, uma vez que são muito vastos, mas que certamente fazem a diferença para aquele que vai escrever e se inserir dentro de uma tradição, carregar consigo uma série de elementos, de valores, de símbolos que aquele que não conhece a tradição pode fazer, né? Então, por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.